Se tu tá pensando em transformar a tua cozinha, o canto alemão pode ser a solução perfeita. Nesse vídeo a gente vai ver como ele se adapta super bem a qualquer casa ou apartamento e se torna um destaque na cozinha. Olá, eu sou a Paty, sou arquiteta e hoje eu vou compartilhar contigo algumas ideias de canto alemão que funcionam maravilhosamente bem em qualquer cozinha, inclusive nas cozinhas pequenas. Eu vou te mostrar como otimizar espaço e ainda assim ter um ambiente aconchegante. E mais, eu vou te ensinar como usar o canto alemão de forma prática e estilosa para que tu consiga aproveitar cada cantinho da tua casa. E se tu quer receber toda semana dicas gratuitas que vão te ajudar a deixar a tua casa mais bonita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora vamos começar com a nossa primeira inspiração de canto alemão para transformar a tua cozinha. Olha só essa ideia incrível. Nessa primeira inspiração eu trouxe um ambiente que tem uma cozinha pequena. A gente consegue ver lá atrás que a parede que comporta os móveis da cozinha ali não é muito grande. E daí tem essa pequena bancada que divide o canto alemão da cozinha. O que é importante a gente observar e absorver como ideia é que esse móvel da bancada é o ponto de partida para iniciar o banco do canto alemão. Tá vendo que ele tá bem encostadinho ali e daí ele se estende ocupando o restante da parede. Esse banco é do tipo baú, então em espaços pequenos ele é ótimo porque tu consegue otimizar o espaço usando ele para armazenamento também. E ele serviu até para puxar um ponto de luz e colocar uma tomada ali na lateral, o que é ótimo como apoio para esse espaço do canto alemão. O assento e o encosto desse canto alemão são compostos por uma almofada inteira. E aí depois tem outras almofadas soltas ali espalhadas que trazem um toque de decoração e ao mesmo tempo tornam o lugar mais confortável para quem for se sentar. Junto com o banco foi utilizada uma mesa redonda que tem esse pé Saarinen, que é bem conhecido, né, um modelo de design bem conhecido. E para complementar, duas cadeirinhas de madeira que trazem um toque mais rústico e aconchegante para a decoração. A mesa redonda é ótima para ambientes pequenos porque ela deixa a circulação do ambiente maior, porém quando a gente usa ela num canto alemão que tem esse banco linear e não um banco em L, a gente acaba não conseguindo atender com a mesa todo o espaço do banco. Tu percebe como sobra um espacinho do banco ali depois que a mesa termina? E tá tudo bem, tá? É ótimo, inclusive, porque em lugares pequenos a gente precisa de mais espaço para conseguir acomodar as pessoas quando a gente recebe gente em casa. Se não dá para sentar ali na pontinha do banco para usar a mesa, vai dar para sentar ali, conversar, tomar um cafezinho e confraternizar com as outras pessoas. A segunda ideia já é bem atual, super contemporânea, porque ela traz no design da cozinha esses móveis mais curvos, né, com as bordas arredondadas. Nessa ideia nós temos novamente essa bancada da cozinha do tipo península, só que aqui, em vez de o banco estar com a lateral encostada nessa bancada, ele está apoiado nela. E essa bancada se torna o próprio encosto do banco. Esse banco é mais focado na estética do móvel, ele tem esse formato, como eu disse, com as bordas arredondadas, assim como a bancada da cozinha. E daí eu acredito que ele não seja um espaço de armazenamento, pelo menos me parece aqui que ele não é. Tanto que ele tem essa base recuada ali embaixo, que é legal porque traz um visual mais leve para o banco. E daí ele não é tão estofado, né? O assento não tem nenhuma almofada ali, mas tem duas almofadinhas no encosto que servem para apoiar as costas quando as pessoas se sentam. A mesa desse canto alemão tem o tampo branco com o mesmo formato dos móveis, com essas bordas arredondadas formando esses arcos nas pontas, e tem uma base metálica dourada. Para complementar os assentos, nós temos de novo duas cadeiras, só que aqui são cadeiras um pouco mais robustas, né? São um pouco maiores do que as anteriores, com o assento estofado e com esse toque da palhinha que deixa o ambiente bem aconchegante. Percebe como na ideia anterior a gente tinha um banco com mais almofadas, um pouco mais confortável, mas as cadeiras eram mais sequinhas. Aqui a gente tem um banco com menos coisas, né, um pouco mais durinho, mas também as cadeiras são mais confortáveis. Então tudo é uma questão de equilíbrio para trazer uma estética legal e atual para o canto alemão. Esse banco também é do tipo baú, e a gente tem uma base branca formando esse baú e depois o tampo do banco e o encosto são compostos por um painel amadeirado. E uma coisa que eu acho bem legal aqui nessa ideia é que o canto do banco não é 90 graus, tá vendo como ele é curvo, ele fica redondinho?
Isso faz com que tu consiga aproveitar aquele canto melhor ali para se sentar e fique mais confortável. Nessa ideia também não está sendo utilizada almofadas para compor o assento e o encosto, é apenas esse painel amadeirado. E daí é legal porque tá vendo o espaço que sobra ali no banco depois da mesa, tu consegue utilizar como uma mesinha de apoio. Ali naquele caso tem um vasinho de plantas. Isso não poderia ser feito se tivesse, por exemplo, uma almofada no assento. Mas ainda assim tem almofadinhas soltas distribuídas no comprimento desse banco, o que é super bom para deixar mais confortável o apoio para as costas para quem se senta à mesa. As paredes atrás desse banco foram decoradas, então nós temos prateleiras para apoiar livros, livros de receitas, livros de culinária. Tem também um quadrinho naquela parede lateral, que inclusive ela é revestida com o mesmo amadeirado do banco, e no outro lado da janela tem um vasinho de plantas pendurado. A mesa desse canto alemão é uma mesa grande, que tem o tampo amadeirado também, e a base dela é cônica. E eu acho legal que a base, tanto do banco como da mesa, são mais claras, e as superfícies que ficam na horizontal são amadeiradas. Ficou uma composição bem legal, porque deixa o ambiente mais aconchegante por causa da madeira, mas não fica sobrecarregado. E seguindo essa ideia, as cadeiras que complementam os assentos desse canto alemão também são super leves, com essa estrutura metálica bem fininha, preta, né, que também fica mais discreta, não chama tanto atenção. E daí essa cadeira, ela é composta por cordas que revestem ali a parte do assento e do encosto. Elas trazem um toque de cor para a composição, conversando também com as cores das almofadas ali do banco, mas elas não tiram o destaque do banco e da mesa. Eu amei essa ideia, ela tem tudo a ver com aquela estética de um rústico mais contemporâneo das decorações americanas, sabe? Que tá bem popular agora, que inclusive é uma tendência de decoração que tá aqui no Brasil também. A gente tem esse ambiente que é contemporâneo, né? Ele é moderno, porém ele tem alguns elementos mais rústicos que fazem com que ele fique com essa carinha mais aconchegante. Começando pelo banco desse canto alemão, que é novamente um banco baú, que dá para armazenar coisas ali dentro e aproveitar esse espaço que fica embaixo dos assentos. E daí ele é feito com uma madeira mais escura, que também é uma tendência de decoração agora. A parte do assento que fecha esse baú não é amadeirada, ela é preta, o que quebra um pouco o peso visual da madeira escura e combina também com os pés da mesa e com as cadeiras. Como nessa estética a ideia é trazer um ambiente mais confortável, mais cozy, a gente tem aqui revestimentos nos assentos com almofadas, tanto nos assentos como na parede. Mas na parede, onde é o encosto do banco, em vez de ser uma almofada apoiada no assento, é uma almofada fixa na parede, que ocupa só o espaço onde as costas realmente se apoiam. E daí tem alguns detalhes que fazem toda a diferença para ter essa estética mais confortável. Um deles é o tecido que foi utilizado para fazer essas almofadas do assento e do encosto, que é um tecido bouclé. Já é um tecido que remete mais ao conforto, ao aconchego por causa da textura dele. Além disso, outro detalhe importante é a forma dessa almofada que está fixa na parede, que ela forma, parece um macarrão de piscina, né? Como se fossem assim 3 bisnagas grandes coladinhas uma na outra. Essa forma mais arredondada, mais fofinha, também contribui para essa estética. A parede desse canto alemão também foi decorada, e daí aqui a gente tem uma composição de quadros. Nota que são quadros que têm cores mais apagadinhas, mais suaves, o que também combina bem com esse estilo, mas não são quadros iguais e nem do mesmo tamanho, eles formam uma composição mais orgânica ali na parede. A mesa é retangular, porém ela tem os cantos arredondados, o que traz uma estética mais atual, e as cadeiras, apesar de não serem estofadas, elas dão uma sensação a mais de conforto por serem cadeiras com braços, né, cadeiras um pouco maiores. E além disso, elas têm no acabamento a palhinha, que é mais uma textura, mais uma informação de decoração para esse ambiente e conversa muito bem com a madeira e com o tecido bouclé. Essa ideia também é muito boa. Tá vendo que o canto alemão foi posicionado do ladinho da bancada da cozinha? O que eles fizeram? Em vez de chegar com a bancada até a parede, como a gente está acostumado a ver aquela bancada indo de uma parede à outra, eles terminaram essa bancada antes e deixaram esse espaço para o canto alemão. Então o banco do canto alemão começa, na verdade, na lateral da bancada da cozinha. E isso possibilita que ele tenha esse formato em L se estendendo até a outra parede. Bom, vamos começar falando do formato desse banco, então. Ele é um banco que também é um banco baú, né, fechado embaixo,
otimizando o espaço de armazenamento. Ele tem esse tom de verde mais apagadinho, que traz cor para o ambiente, deixa o ambiente colorido, mas é um colorido suave, de uma forma mais tranquila, não é aquela cor vibrante, sabe? Isso ajuda para que não se torne cansativo ao longo do tempo. O assento desse banco recebeu uma almofada bem generosa, a gente vê que ela tem uma espessura maior, e isso deve ajudar para que ele fique confortável. Esse detalhe em marsala na costura da almofada ficou super bonito, e daí essa cor aparece também em algumas das almofadas que estão ali encostadas na parede. Aliás, tem almofadas distribuídas ao longo de todo esse banco, seguindo essa paleta de cores entre o marsala, o verde e o bege. E a parede atrás do banco recebeu painéis de lambri, esse lambri quadriculado, né, que forma esse desenho de retângulos ali, e se estende, inclusive, no forro. Olha que legal essa ideia que reforça a setorização ali da parte de refeições em relação ao restante da cozinha e deixa esse ambiente mais intimista, mais aconchegante. A cor desse painel é o mesmo tom de verde do banco, e daí a gente tem essa mesinha redonda, mais rústica, que cria um contraste legal com o acabamento do banco e da parede, que é um acabamento mais clássico, mais polido. E as cadeiras escolhidas são perfeitas, porque elas têm um desenho atual, porém os acabamentos utilizados nela, como por exemplo, o buclé que reveste o estofado do assento e a madeira da estrutura da cadeira, trazem um toque de rusticidade e de conforto, o que combinou muito bem nessa composição. Essa decoração, na verdade, não é de uma residência, é de um estúdio de design gráfico. Só que eu achei a ideia tão boa e que pode funcionar tão bem em casa que eu resolvi trazer mesmo assim. Aqui a gente tem um espaço pequeno de sala e cozinha integrados, que é super comum nos apartamentos de hoje em dia, né? A gente ter esses espaços integrados e não serem ambientes muito grandes. E daí a gente tem os armários da cozinha numa composição linear ali na parede. E o banco do canto alemão começa encostadinho nesses armários e se estende até o outro lado, que nesse caso é uma estante, porque é um estúdio, ali começa a parte do escritório, mas poderia ser, por exemplo, uma parede, que é uma situação bem comum que a gente tem, né, nas salas, poderia ser, por exemplo, a parede com a janela. E o que eu achei legal é que esse banco ficou posicionado no lugar do rack. Então a gente consegue dar dois usos diferentes para ele. Na verdade, três, né? Porque tem a primeira questão do armazenamento, que aqui a gente consegue ver que são gavetas que foram feitas ali embaixo do banco. Daí otimiza bem esse espaço. E além de ele servir como sofá, como assento para o canto alemão, ele também pode ser um espaço a mais de assento para receber pessoas em casa, porque o sofá dessa sala está na parede oposta. Tá vendo que acima do banco ali na parede tem uma televisão? Então, o sofá fica de frente para essa TV. Só que não é um sofá muito grande, porque o espaço é reduzido. E daí esse banco possibilita aumentar muito o número de assentos quando tu recebe pessoas em casa. Inclusive, se tu tem uma família, assim, que é uma família de mais pessoas, mas vocês moram num imóvel pequeno. Também é uma forma de aumentar esse número de assentos e acomodar todo mundo. E daí esse banco recebeu um estofado como se fosse um sofá mesmo, o que eu achei muito legal, porque reforça essa carinha de que ele faz parte ali dos estofados da sala. Então a gente tem almofadas altas no assento, tem almofadas bem confortáveis também, mais espessas no encosto, e dá pra ver até que essas almofadas do encosto, elas fazem uma angulação, tá vendo que elas não são retinhas? Isso deixa mais confortável para quem se senta no banco. E a mesa utilizada tem um visual bem leve. Tá vendo que o tampo é um tampo de pedra fininho, a base tem uma parte metálica preta que também traz esse visual mais leve. Isso eu acho muito importante nessa configuração, porque daí a mesa não pesa muito visualmente, sabe? Ela fica ali como um acessório do sofá, ajudando a integrar bem esse canto alemão com a sala. Assim como as cadeiras, que tem o assento de palhinha, o encosto vazado, e a cor delas é muito semelhante à madeira do banco e da cozinha, que é uma madeira bem clarinha. Então elas quase que desaparecem aqui na composição. A sétima ideia traz um banco diferente, porque ele não é fechado na base. Tá vendo como ele é aberto? Ele só tem alguns apoios ali para o assento. Nesse caso, tu acaba não aproveitando o espaço do banco para armazenamento, porém é uma forma mais econômica quando tu precisa mandar fazer um banco sob medida ali para o teu canto alemão. Acaba indo menos material, a mão de obra também é mais fácil,
E aí, se tu precisa economizar e esse espaço não fizer tanta falta para ti, pode ser uma opção. E esse banco está posicionado abaixo da janela, o que pode ser uma opção para ti caso tu não tenha paredes disponíveis para posicionar o teu canto alemão. Além disso, lá no fundo, onde o banco dobra formando um L, tem um nicho na parede. Esse nicho acomoda o banco, que acaba encaixando ali, e também duas prateleiras lá em cima. Essa pode ser uma ótima ideia de decoração para um canto alemão. O banco tem um estofado no assento, que é essa almofada inteira, e daí, como ele está abaixo da janela, obviamente ele não tem almofadas no encosto, mas tem várias almofadinhas soltas ali que não tem problema de ficarem na frente da janela, e que com certeza são suficientes para acomodar e deixar a pessoa confortável quando se sentar à mesa. A mesa desse canto alemão tem um visual bem atual, porque o tampo é retangular, mas tem as bordas arredondadas e a base tem uma textura de ripado. E as cadeiras que complementam os assentos têm uma pegada mais industrial, porque elas são metálicas, nessa cor bronze com assento de madeira. Eu acho que isso equilibrou muito bem o ambiente, porque ele tem essa composição em tons mais suaves, né, tons terrosos, o verde, mas tudo mais suave. E daí as cadeiras metálicas, um pouco mais pesadas, quebram um pouco isso e ainda assim ficam dentro da paleta de cores. Essa ideia é perfeita para a gente fugir um pouco daquele neutro óbvio. Nessa configuração de layout, nós temos novamente a cozinha terminando antes do final da parede e dando espaço para o banco do canto alemão. Só que aqui não é um banco em L, tá vendo? É um banco linear. Então, se tu não tem a outra parede para fazer com que esse banco dobre ali na outra ponta, não tem problema. Dá para te utilizar essa ideia de deixar um espacinho ali dos armários para criar esse ambiente. Esse banco é fechado na base, só que em vez de ser do tipo baú, ele tem 3 gavetas de armazenamento. A gente consegue ver que tem um estofado no assento do banco, que é revestido com um tecido marrom, e o encosto desse banco é todo estampado. Ele tem um encosto que me parece ser fixo na parede, estofado também, com essa estampa em preto e branco, o que é muito legal para quebrar um pouco a neutralidade desse ambiente, sem deixar de ser neutro, na verdade, né? Porque o preto e branco também são cores neutras, mas o fato de ter a estampa deixa a decoração mais dinâmica, mais interessante. E o mesmo acontece com os quadros posicionados na parede atrás do banco, que são quadros com tons terrosos, tons de preto, combinando com o restante da decoração, porém trazem uma informação diferente e criam pontos de interesse para o ambiente. A mesa utilizada nessa composição é bem parecida com a da primeira ideia, né? De novo, uma mesa branca com o pé sarinem, e as cadeiras também são bem interessantes, né? Apesar de serem neutras, elas têm uma forma bonita, é um modelo de design bem conhecido, e ainda acrescentam textura através da madeira e da palha. E essa ideia eu trouxe para te ver que tu não precisa necessariamente fazer um banco sob medida para ter um canto alemão. Tu pode utilizar um assento pronto. Nesse caso, tem um sofazinho, sabe um sofazinho de 2 lugares? Esses sofás que são mais sequinhos, tipo namoradeira? Eles são ótimos para serem utilizados na mesa. Daí aqui a gente tem esse sofá encostado na parede para dar essa configuração de canto alemão. Assim como os bancos que a gente viu antes, ele também foi decorado com algumas almofadas soltas, o que é ótimo para trazer mais conforto para o ambiente. A mesa é um modelo com um pé sarinem, só que dessa vez o tampo não é redondo, é oval, o que eu acho que dá um aproveitamento melhor ali para os assentos do banco. E as cadeiras mais sequinhas com o pé palito combinam bem com o estilo do sofá, e o fato de elas serem pretas eu acho que ficou legal porque criou um contraste e deu um toque mais atual para a decoração. Essa ideia é muito simples e muito fácil de fazer, tu consegue comprar tudo isso aqui pela internet e criar um cantinho alemão na tua cozinha. Chegamos na última ideia, e essa inspiração é para te ver que se tu gosta desse formato do canto alemão entre paredes, mas tu não tem 2 paredes, tu pode criar. Tá vendo que ali a gente tem os armários da cozinha, e daí em vez de encostar o banco no armário, como a gente viu em ideias anteriores, eles criaram uma parede ali dividindo o canto alemão dos armários. E isso possibilitou até uma forma diferente para o banco, porque em vez de ser em L, na verdade ele tem um formato em U. A base desse banco é fechada, o que possibilita ter um espaço de armazenamento ali dentro. Porém, o que é diferente das ideias anteriores é que aqui esse fechamento é feito com uma textura de ripado.
e isso acrescenta uma informação diferente, né, para a decoração do ambiente. O assento e o encosto são estofados, e daí no encosto a gente vê de novo aquele desenho arredondado. E claro, essa mesa tem um design super diferente, não é algo comum de se encontrar, mas poderia ser utilizado outro modelo de mesa redonda. E o que é legal a gente observar é que quando o banco tem esse formato de U, dá para te aproveitar melhor todo o espaço da mesa ali para fazer as refeições. E para complementar, nós temos duas cadeiras também com um visual contemporâneo, porque elas têm essa estrutura da base metálica em dourado, elas têm essas formas mais arredondadas que estão bem em alta agora. E o tecido dessas cadeiras também acrescenta uma informação a mais de decoração para o ambiente. Não só pela cor, que obviamente é uma cor chamativa, mas principalmente pela textura dele. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, seja porque tu aprendeu alguma coisa com ele, ou só pelo entretenimento, pela companhia mesmo, não esqueça de deixar o teu like. E compartilhe as tuas experiências e as tuas dúvidas sobre canto alemão aqui nos comentários. Para ter mais ideias de decoração e deixar tua casa mais bonita, eu te convido a assistir esse outro vídeo que com certeza vai te ajudar. É isso, até a próxima. Tchau!